No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Odete surpreende a família ao assumir de forma pública seu namoro com César. A bilionária, segura e provocadora, faz questão de comentar com Celina que Esteban está de volta ao Brasil, insinuando que novos capítulos de intrigas podem se desenrolar a partir daí. Celina, por sua vez, escuta em silêncio, já antecipando que a irmã usará essa informação como trunfo em futuras manipulações. Enquanto isso, Raquel compartilha com Ivan um projeto ousado: transformar a Paladar em uma cozinha solidária. A empresária revela que deseja ir além do lucro e oferecer refeições acessíveis a quem mais precisa, unindo propósito social e modelo de negócio. Ivan fica impressionado com a coragem de Raquel, mas alerta para os riscos de enfrentar os grandes concorrentes do mercado. Ainda assim, a determinação dela não se abala. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Na Tomorrow, Renato conversa animadamente com Sardinha sobre a ideia de lançar uma revista própria da agência. O objetivo é mostrar os bastidores das campanhas, destacar talentos e fortalecer a marca no mercado publicitário. Sardinha vibra com a proposta e já começa a pensar em pautas ousadas e formatos modernos. No entanto, em outro núcleo, Maria de Fátima recebe de Marina uma notícia bombástica: César irá se casar com Odete. Fátima entra em fúria, acreditando que a união a afastará de vez da bilionária, mas promete não ficar de braços cruzados. Paralelamente, Afonso se mostra irredutível, se recusa a voltar ao hospital ou seguir com o tratamento enquanto não houver um doador compatível. Solange tenta convencê-lo do contrário, mas a teimosia dele prevalece. Já Ana Clara, desconfiada das próximas armações de Odete, decide reunir fotos e vídeos com Leonardo, criando um arquivo pessoal que servirá como prova de sua ligação com o rapaz. A campanha mais recente da Paladar explode em sucesso, garantindo prestígio e novos clientes para Raquel. Já Aldeide e André, decididos a conquistar mais independência, optam por alugar o apartamento e comunicam a novidade para Poliana, que reage com surpreso. O ápice acontece quando Afonso entra em um restaurante ao lado de Solange, Renato e Sardinha. Ele congela ao se deparar com Maria de Fátima e Mário Sérgio, deixando o clima carregado de tensão. A máscara de Odete Reutemann começará a rachar. O segredo mais obscuro da megera, aquele que ela jurava levar para o túmulo, estará prestes a vir à tona. Durante anos, a bilionária escondeu do mundo a existência de Leonardo, um filho renegado, trancado como uma sombra em seu passado. Mas o destino cobrará a fatura. Entre chantagens sufocantes de Maria de Fátima, que passa a exigir fortunas semanais em troca do silêncio, e a determinação de Celina, que finalmente decide enfrentar a irmã, a verdade explodirá como uma bomba. O jogo de poder que sustentava Odete começará a ruir diante dos próprios olhos, quando o nome proibido, Leonardo, atravessar as paredes da mansão e ecoar como um fantasma, nada mais será igual. A luta pelo futuro de Afonso, entre a vida e a morte, cruzará o destino de todos. E Odete, que sempre acreditou estar acima da lei, da família e da moral, descobrirá que até mesmo o império mais sólido pode ruir quando o alicerce é a mentira. Tudo começará numa manhã aparentemente comum. Odete estará na sala da mansão, andando de um lado para o outro, como um leão enjaulado. Na mesa de centro, o celular vibrará a cada minuto com mensagens de Maria de Fátima, que já terá elevado o tom das chantagens. Mais um cheque, Odete, ou todo mundo vai saber a verdade, escreverá a megera, exigindo valores cada vez mais altos, acima dos 100 mil reais. O desespero da bilionária ficará visível em cada gesto. A taça de uísque tremerá em suas mãos, a respiração ficará pesada e a frieza habitual dará lugar a um olhar de fúria incontida. A cada nova mensagem,
Odete se lembrará da noite em que cometeu o maior pecado de sua vida: ter escondido Leonardo como se ele fosse uma mancha em sua reputação de mulher impecável. Maria de Fátima, que não hesitava em transformar segredos em moeda de troca. É nesse clima que Celina, ao passar pelo corredor, ouvirá parte da conversa de Odete ao telefone. Curiosa, encostará-se à porta entreaberta e ouvirá frases que mudarão sua vida. Você não vai ousar falar de Leonardo, Fátima. Esse nome não deve ser pronunciado. O coração de Celina disparará. O instinto dirá que aquilo não era um detalhe, mas a chave de algo muito maior. Decidida, a moça correrá até Eugênio, que já desconfiava das movimentações de Odete. Juntos, eles começarão a juntar peças soltas: viagens misteriosas da vilã, visitas a locais isolados e a insistência em manter certas pastas trancadas a 7 chaves em seu escritório. Odete, sufocada pelas chantagens de Maria de Fátima, marcará um encontro com a jovem em um hotel de luxo no centro da cidade. Celina e Eugênio, atentos, a seguirão discretamente. O jogo de gato e rato começará. A vilã entrará pela porta principal, mas os dois irão até a recepção, se passando por um casal interessado em alugar uma sala de reuniões. Conseguirão descobrir em qual andar Odete está. Enquanto isso, Fátima, cada vez mais ousada, dirá: ou você me dá mais dinheiro, ou eu conto tudo para Afonso. Ele tem o direito de saber que tem um irmão escondido. As palavras ecoarão como facadas no peito de Odete. Ela tentará manter a pose, mas a expressão denunciava o medo. Celina, escondida atrás da porta, ouvirá tudo. Seu mundo desabará, e ao mesmo tempo se iluminará. Leonardo está vivo. Leonardo podia ser a salvação de Afonso. De posse das informações, Celina e Eugênio iniciarão uma investigação por conta própria. Descobrirão que Odete mantinha pagamentos secretos para uma mulher, onde alguém era mantido sob supervisão. A ficha cairá. Era ali que Leonardo estava escondido. Celina sentirá o coração rasgar, lembrando-se de todas as vezes em que Odete a humilhou, em que a chamou de fraca, inútil, desprovida de ambição. Agora, era ela quem tinha em mãos a carta capaz de destruir o império da irmã. Eugênio, por sua vez, a incentivará. Chegou a sua hora, Celina. A verdade está do nosso lado. A Odete não vai se safar dessa. O ponto de virada será quando Celina descobrir que Leonardo é o único compatível para doar a medula a Afonso, que luta contra a leucemia. O desespero se transformará em esperança. Enquanto Odete planeja esconder cada vez mais o filho secreto, Celina enxergará nele a única chance de salvar o irmão. Ela não pensará 2 vezes. Enfrentará a irmã em um embate épico. Você pode ter escondido seu próprio filho do mundo, Odete, mas eu não vou esconder a verdade. O Afonso tem o direito de viver e é Leonardo quem vai salvá-lo. Odete, tomada pela fúria, deixará cair a máscara diante da irmã. O ódio será tamanho que ela prometerá vingança não apenas contra Celina e Eugênio, mas também contra Maria de Fátima, que ousou transformá-la em marionete de chantagens. Nos corredores da mansão, Odete andará como uma fera ferida. O rosto pálido, os olhos faiscando, a boca tremendo de raiva. Ela dirá a si mesma: eles vão pagar caro. Celina, Eugênio, essa garota insolente da Fátima, todos vão se arrepender de ter cruzado o meu caminho. Eu vou destruir cada um deles. Celina e Eugênio seguirão as pistas da casa afastada. O ambiente não lembrava hospitais comuns. Era silencioso, controlado, quase uma prisão disfarçada. Ao entrarem, um homem de olhar perdido estará sentado diante de uma janela. Celina sentirá o chão sumir sob seus pés. Os olhos marejados revelarão o peso da descoberta. Aquele era o filho de Odete, escondido por anos como se fosse um erro a ser apagado. Leonardo, ela sussurrará, trêmula. Eugênio, contido, apenas confirmará com a cabeça. Ali estava a prova viva que poderia salvar Afonso
e acabar de vez com o reinado de mentiras de Odete. Enquanto isso, Odete pressentirá que perdeu o controle. Maria de Fátima, impaciente, aumentará as exigências. A vilã ameaçará: "Se abrir essa boca, Fátima, eu mesma trato de enterrar você viva." Mas o tom já não intimidará como antes. A jovem perceberá que Odete está acuada. A inversão de poder ficará clara. A bilionária já não comanda, apenas reage. Pouco depois, Odete receberá a notícia de que Celina esteve na casa. O desespero será imediato. Ela destruirá vasos, quebrará taças, urrará feito um animal enjaulado. Pela primeira vez, Odete Reutemann sentirá medo de perder tudo. Dias depois, no hospital, o inevitável acontecerá. Leonardo, guiado por Celina e Eugênio, surgirá diante da família reunida em torno de Afonso. O choque será devastador. Heleninha desabará em lágrimas. Odete entrará na sala como uma tempestade. "Tirem esse intruso daqui! Ele não pertence a esta família!" Celina enfrentará a irmã com firmeza inédita. "Ele pertence, sim. Pertence porque é sangue do seu sangue, Odete. Pertence porque pode salvar a vida de Afonso. E pertence porque você nunca mais vai conseguir esconder a verdade." Leonardo, com a voz embargada, completará: "Eu não vou mais viver nas sombras. Se a senhora me rejeita como mãe, eu vou ser irmão. Vou ser parte dessa família, queira você ou não." A sala inteira ficará em silêncio, todos chocados com a coragem do rapaz. Sem saída, Odete aceitará o transplante, mas não sem antes cravar seu olhar venenoso em Celina. "Você pensa que venceu, mas eu ainda vou te destruir. Vou destruir você, Eugênio, e essa vagabunda da Fátima. Nenhum de vocês sabe com quem mexeu." Celina, firme, retrucará: "A diferença é que agora todos sabem quem é você de verdade, Odete. E isso é o começo do seu fim." A cena terminará com Odete deixando o hospital, o corpo ereto, mas os olhos marejados de ódio, jurando vingança contra todos que ousaram desafiá-la. Marco Aurélio vira o jogo, vaza segredos de Odete na imprensa e consegue afastá-la da presidência da TCA. Marco Aurélio nunca teve vocação para coadjuvante, muito menos disposição para abrir mão dos milhões que surrupiou de Odete na TCA. Para ele, o mundo dos negócios é uma guerra em que só os mais ardilosos sobrevivem. E desta vez não seria diferente. Sabendo que devolver o dinheiro significaria admitir derrota, o empresário passa a arquitetar sua jogada mais ousada: derrubar Odete Reutemann do trono da presidência da companhia que ela ergueu com mãos de ferro. Marco se alia ao ressentimento alheio. O alvo ideal surge em Mário Sérgio, jornalista com sede de vingança depois de ser humilhado e trocado por César. Marco o encontra em um jantar discreto num restaurante em Ipanema. Os dois se encaram como rivais que, por conveniência, se tornam parceiros. "Você quer acabar com Odete?" provoca Marco, mexendo o vinho na taça. "Quero mais que isso, Marco Aurélio. Quero ver ela rastejar", devolve o jornalista com um sorriso ácido. "Pois então somos dois", sentencia Marco. O pacto é selado, não apenas contra Odete, mas contra a imagem que ela ergueu por décadas. Ao mesmo tempo, Fátima vê nesse tabuleiro uma chance de ouro. Aliada de Mário Sérgio, a influenciadora passa a plantar notícias venenosas sobre o casamento de Odete e César. Odete Reutemann, casada com um ladrão de quadros, disparará uma manchete que circula primeiro nas redes sociais, depois na grande imprensa. Os memes se multiplicam. Perfis anônimos comentam que a rainha do capitalismo brasileiro agora dorme ao lado de um criminoso de galeria. A imagem cuidadosamente construída pela bilionária sofre rachaduras e, pela primeira vez, Odete se vê obrigada a prestar explicações. No conselho da TCA, a situação se torna insustentável. As ações da empresa desabam em ritmo frenético. "É um risco reputacional sem precedentes", dispara um conselheiro. "Se a presidente está na lama, todos nós estamos." É nesse momento que Marco Aurélio vê o golpe se transformar em oportunidade. Em casa,
Comenta com Leila, sua esposa e cúmplice, em todas as tramóias. Está vendo, Leila? A poderosa Odete finalmente tropeçou. Agora é a nossa chance de empurrá-la ladeira abaixo. Leila, pragmática e venenosa, ri da situação. Ela sempre achou que podia humilhar todo mundo, Marco. Mas quem ri por último, ri melhor. Só cuidado para não deixar rastros. O casal comemora em meio a champanhe, mas o tom é de conspiração. Leila, mais que parceira, atua como conselheira. É ela quem sugere que Marco use Mário Sérgio como testa de ferro para não sujar suas próprias mãos. Logo, os jornais começam a explodir com escândalos. Manchetes sensacionalistas estampam bancas de todo o país. Odete Roitman e seus romances secretos com políticos e empresários. Bilionária, usou influência da TCA para favorecer amantes. Fontes apontam rombo bilionário durante gestão de Odete. Odete, ao ler as notícias em sua cobertura, perde o controle. Esmaga uma taça de cristal com tanta força que o sangue escorre pelos dedos. Ainda assim, a fúria é maior que a dor. "Quem ousa mexer comigo vai pagar caro!" grita diante de César, que tenta acalmá-la. Mas o pior ainda está por vir. É Afonso quem, mais tarde, leva da informação que sela o destino da bilionária. "Mãe, um amigo jornalista me ligou. Disse que vem mais escândalo por aí. Algo envolvendo contratos da TCA e o seu nome." Odete arregala os olhos. Sabe que, se esse material vier a público, o conselho terá desculpa perfeita para destituí-la. O clima na sala de reuniões da TCA é de tribunal. Odete tenta manter a postura altiva, mas os olhares de reprovação são unânimes. Um dos conselheiros, enfático, sentencia: "Senhora Roitman, diante da repercussão dos últimos dias, não podemos mais sustentar sua imagem como presidente desta empresa." Silêncio. Odete se levanta, encara cada um com desprezo e, mesmo derrotada, mantém a arrogância. "Vocês ainda vão se arrepender." Do lado de fora, Marco Aurélio e Leila já comemoram. Não apenas pelo afastamento de Odete, mas pelo espaço que se abre para que ele mesmo, ou alguém controlado por ele, assuma a cadeira de maior poder da TCA. Depois da reunião que sacramenta a saída de Odete, Marco Aurélio e Leila não perdem tempo. De volta à cobertura luxuosa, eles transformam a sala de estar em um verdadeiro quartel-general. Pastas, documentos e contatos de acionistas são espalhados sobre a mesa. "O conselho não quer vácuo de poder. E é aí que a gente entra", comenta Marco com um cigarro aceso entre os dedos. "Você não pode aparecer de imediato, Marco", rebate Leila, prática. "Se oferecer agora, vão desconfiar que a queda dela foi obra sua. O ideal é empurrar um nome de fachada, um fantoche." Marco sorri. O brilho de ambição em seus olhos é evidente. Um fantoche que dance ao som da nossa música. Entre as possibilidades levantadas, surge um nome improvável, um antigo executivo de segundo escalão, visto por muitos como ingênuo demais para o jogo pesado da TCA. Justamente por isso, Marco considera a opção perfeita. Ele não tem malícia, não tem coragem de enfrentar ninguém. Vai assinar tudo que eu mandar, explica Marco animado. E de quebra ninguém vai suspeitar. Parece solução de consenso. Completa Leila, afiada como sempre. Enquanto isso, Odete não se recolhe em silêncio. Do alto de sua cobertura, cercada de advogados, ela planeja a contraofensiva. "Eles pensam que podem me derrubar assim?" diz, fria, encarando César. "Marco Aurélio esqueceu que eu ainda tenho dossiê sobre ele. Se eu cair, ele cai junto." César, dividido entre o papel de aliado e amante, tenta sugerir cautela. Mas Odete está furiosa demais para escutar. Sua mente já articula uma vingança que envolve não só Marco, mas também Leila, a quem considera uma arrivista sem escrúpulos. Nos corredores da TCA, executivos cochicham. Uns defendem a necessidade de estabilidade com a saída de Odete, outros temem o vácuo de liderança. O nome do executivo começa a circular, primeiro como piada, depois como proposta séria.
Marco, discretamente, se aproxima dos conselheiros mais influentes, oferecendo jantares, convites exclusivos, promessas veladas de lucros. Leila o acompanha em cada passo, elegante e venenosa, seduzindo maridos e esposas de acionistas com sua lábia social. Enquanto Marco e Leila preparam o fantoche, Mário Sérgio prepara sua própria bomba. Em sua coluna, promete revelar uma investigação secreta que pode ligar a TCA a contratos fraudulentos no exterior. A matéria, cuidadosamente escrita, não cita diretamente Marco, mas insinua que outros diretores podem estar envolvidos. Ao ler a prévia, Marco fica furioso. "Esse desgraçado quer jogar a lama em cima de todo mundo", esbraveja. Leila, no entanto, mantém a calma. "Deixe. Quanto mais caos, mais chance de a gente se infiltrar. Odete vai ser apontada como responsável por tudo. O conselho vota e aprova o nome do executivo como novo presidente interino. Na imprensa, a decisão é recebida como surpresa. Nos bastidores, Marco e Leila brindam. A coroa pode estar na cabeça dele, mas o cetro está nas minhas mãos", ironiza Marco, erguendo a taça. Leila, com um olhar malicioso, acrescenta: "E quem segura a sua mão sou eu, mas a guerra está longe de terminar." Em um jantar reservado, Odete revela a César que já acionou contatos internacionais para expor transações suspeitas de Marco Aurélio em paraísos fiscais. "Eles querem me enterrar viva, mas quem vai para o caixão é ele", dispara com um sorriso gélido. Odete não suporta assistir de camarote ao triunfo de Marco e Leila. De dentro de sua cobertura, convoca advogados, antigos aliados e até alguns inimigos de ocasião. A ordem é clara. Se eles me tiraram da presidência, vou derrubar o tabuleiro inteiro. Em uma noite chuvosa, Odete recebe em sua sala um executivo do conselho que ainda lhe é fiel. Entre goles de uísque, ela entrega um dossiê pesado. Comprovantes de transferências suspeitas, fotos comprometedoras de reuniões secretas e até um áudio onde Marco negocia favores ilícitos. "Se isso vier à tona, ele não dura uma semana", sussurra o homem. Odete sorri fria. "Então faça vir à tona. Quero ver o rosto dele estampado em todos os jornais do país." Enquanto isso, Marco e Leila celebram em um jantar luxuoso. O executivo já começa a assinar decisões sem questionar nada, transformando-se no fantoche perfeito. "Está vendo, Leila?", gaba-se Marco. "Hoje, quem manda na TCA sou eu." Leila brinda com ele, mas alerta: "Não subestime Odete. Essa mulher é como cobra. Mesmo ferida, ainda tem veneno." O destino de Maria de Fátima ainda reservará muitas surpresas. Ambiciosa, calculista e sempre em busca de uma ascensão social meteórica, a vilã passará por uma montanha-russa de acontecimentos que marcarão a reta final da trama. Ela dará à luz em meio a humilhações, entregará o próprio filho para uma adoção ilegal, será rejeitada pela mãe Raquel e, como se não bastasse, terminará envolvida em um casamento de fachada com um príncipe italiano. Maria de Fátima dará à luz um menino. A cena será marcada por dor, desespero e solidão. Ao contrário do que sonhara em sua juventude, a moça não terá ao lado um marido rico nem um lar luxuoso. O pai da criança, César, não moverá um dedo para ajudá-la. Preso em sua relação com Odete Reutemann, ele simplesmente ignora os apelos da ex-amante. Revoltada, mas sem alternativa, Fátima engole o orgulho e bate à porta da mãe. Raquel, agora empresária respeitada à frente da Paladar, abre a porta com frieza. A cozinheira até demonstra compaixão pelo bebê, mas é categórica. "A minha casa não é abrigo para seus caprichos, Fátima. Mas esse menino não tem culpa de nada. Se quiser, eu cuido dele." A fala corta como faca. Pela primeira vez, Maria de Fátima se vê diante do abismo de sua solidão. Determinada a não depender da mãe, Fátima arma outro plano. Ao lado de Olavo, ela encontra um casal estrangeiro disposto a pagar dólares por uma adoção ilegal. A vilã, fria como poucas,
Entrega o filho em troca de dinheiro. A sequência será um dos momentos mais fortes da novela. O bebê é colocado nos braços de um casal gringo, dentro de um carro preto. Fátima respira fundo, segura as lágrimas e afirma: agora sim, a minha vida vai começar de verdade. Mas o destino prega peças. Raquel, ao descobrir a tramóia, corre até o aeroporto. Com um misto de desespero e coragem, ela se coloca diante do casal e ameaça chamar a polícia. Os estrangeiros, assustados, recuam e entregam a criança. Com o neto nos braços, Raquel volta para casa decidida a criá-lo como se fosse seu próprio filho. Ao saber que a mãe impediu a adoção, Maria de Fátima tem uma reação contraditória. Por um lado, sente-se aliviada por não ter cometido um crime irreversível. Por outro, teme perder o controle sobre o filho. Ela então decide tentar se reaproximar da mãe. Para isso, aposta numa cartada ousada: roubar provas contra Odete Reutemann. Ciente de que Ivan corre perigo, Fátima invade o escritório de Odete e consegue documentos que provam o suborno cometido dentro da TCA. Ao entregar o material a Ivan e Raquel, a vilã surpreende os dois. Raquel, emocionada, vê na filha um lampejo de humanidade e decide acolhê-la novamente. Pela primeira vez, mãe e filha passam a viver juntas, unidas pelo bebê. A convivência entre Raquel e Fátima, porém, não demora a se transformar em campo minado. Apesar de ensaiar gestos de carinho, a ambição de Fátima sempre fala mais alto. Entre tapas e beijos, elas dividem o mesmo teto, mas a tensão cresce a cada capítulo. Enquanto isso, Ivan encara o julgamento por seus erros e acaba condenado. A heroína da novela, mais uma vez, se vê sozinha, cuidando do neto e tentando manter a família em pé. Após a morte de Odete Reutemann ser solucionada, César reaparece vindo do exterior. Despreocupado e sedutor, ele reaparece na vida de Fátima com uma proposta irrecusável. Volta para mim. Você sabe que juntos podemos ir muito mais longe. Deslumbrada, Maria de Fátima hesita por um instante, mas não resiste. Movida pela obsessão em ascender socialmente, ela abre mão da convivência com a mãe e o filho. Raquel, devastada, vê a filha novamente optar pelo dinheiro e pelo poder em vez da família. Maria de Fátima surge em Roma, desfilando como princesa. O público descobre que ela se casou com um príncipe italiano, herdeiro de uma família nobre. O casamento, no entanto, não passa de um arranjo conveniente. O rapaz, cercado de boatos sobre sua sexualidade, aceita a união como fachada. César, sempre à espreita, se junta ao casal, deixando implícito que a relação entre os três será no mínimo polêmica. Enquanto isso, Raquel continua no Brasil, dedicada ao neto e dividindo a vida com Ivan, que sai da cadeia após cumprir sua pena. Veremos Maria de Fátima completamente adaptada ao novo título de princesa. O palácio italiano em que passa a viver será palco de festas luxuosas, encontros políticos e capas de revistas internacionais. A vilã, que um dia vendeu o próprio filho por dólares, agora ostentará coroas, vestidos de grife e sorrisos ensaiados diante das câmeras. Nos bastidores, no entanto, a situação será bem menos glamurosa. O príncipe, distante, frio e envolvido em seus próprios segredos, deixará claro que o casamento não passa de conveniência. Maria de Fátima aceitará o jogo, desde que continue no centro dos holofotes. Ela se tornará tema de fofocas internacionais, apontada como interesseira por uns e admirada como símbolo de superação por outros. A personagem, como sempre, saberá usar a mídia a seu favor. Apesar de toda a pompa, o coração de Maria de Fátima continuará preso a César. Ele viajará constantemente a Roma e será recebido em jantares discretos, onde os dois reatarão a paixão proibida. O príncipe, ciente da relação, se calará. A presença de César ajudará a acalmar os rumores sobre sua sexualidade. Nessas cenas,
A vilã mostrará que, mesmo alcançando o posto máximo de status social, continua a mesma mulher, obcecada por poder, sedução e dinheiro. O romance clandestino se tornará ainda mais ousado, com viagens secretas, hotéis 5 estrelas e promessas de império. Enquanto isso, no Brasil, Raquel assumirá de vez a criação do neto. Ao lado de Ivan, ela construirá um núcleo familiar sólido e afetivo, em contraste direto com a vida artificial de Fátima na Europa. O garoto crescerá cercado de amor, aprendendo os valores que a mãe nunca soube oferecer. Raquel, apesar da dor da perda simbólica da filha, encontrará forças para seguir. A empresária entenderá que o destino traçado por Maria de Fátima não pode ser mudado, mas que cabe a ela garantir que o neto não repita os mesmos erros. Em um baile no palácio, a câmera mostrará a princesa sorrindo para fotógrafos, segurando uma taça de champanhe. Do outro lado do salão, César a observa com um olhar cúmplice. Num corte rápido, vemos Raquel no Brasil, à mesa com Ivan e o neto, partilhando uma refeição simples, mas carregada de afeto. Duas realidades opostas, dois destinos traçados. Enquanto Maria de Fátima alcança tudo o que sempre quis, paga o preço da solidão e da falsidade. Raquel, por sua vez, sem riqueza ou títulos de nobreza, conquista aquilo que sempre valorizou: amor verdadeiro e família. Anos depois, já como princesa, Maria de Fátima aparecerá em uma entrevista internacional. Com ares de soberba, falará sobre filantropia, moda e compromissos reais. Mas, ao ser questionada sobre o filho que deixou no Brasil, a câmera focará em seu rosto e revelará um breve vacilo. Olhos marejados, respiração presa. Ela logo retoma a pose, mas o público perceberá a fenda em sua armadura. Paralelamente, Raquel assistirá à entrevista pela televisão com Ivan e o neto ao lado. O menino, curioso, perguntará: "Vó, quem é essa mulher?" Raquel acariciará os cabelos da criança e responderá apenas: "Uma pessoa que fez suas escolhas." Será dois mundos irreconciliáveis. Maria de Fátima, poderosa mas distante, cercada de segredos e aparências. Raquel, simples mas plena, cercada de amor verdadeiro. Enquanto uma se consagra como princesa, sem jamais preencher o vazio da alma, a outra encontra no neto a continuidade de sua luta, provando que dignidade nunca precisou de coroa. Ivan provará que é muito mais do que um executivo submisso. Ele dará uma guinada radical em sua vida ao fundar a sua própria agência de viagens, a ousada e promissora Mundo para Todos, com foco em turismo acessível, democrático e inclusivo. A sede será modesta no início, apenas uma portinha, num bairro afastado, mas carregada de sonhos, idealismo e ambição. Raquel se tornará sócia de Ivan e juntos darão início a um negócio revolucionário. Pascoal e Gilda serão os primeiros a apoiar a ideia, ajudando nos panfletos e nas divulgações. E o que parecia improvável se tornará realidade. A agência vai decolar, literalmente. Em poucos meses, a agência abrirá sua segunda filial em Salvador. Depois virá Recife. Em seguida, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus. O Brasil verá nascer um império popular de turismo com foco em inclusão social. Enquanto a TCA segue elitista e decadente, a Mundo para Todos conquista as classes C, D e até parte da A, com propostas inovadoras, parcelamento acessível e atendimento humanizado. A imprensa começará a notar: o ex-diretor da TCA cria a rede que democratiza o turismo. Ivan será a capa de revistas, presença constante em programas de auditório, debates e painéis sobre empreendedorismo. E Odete não aceitará esse sucesso. Não mesmo. Odete mandará investigar, tentará subornar ex-funcionários, tentará usar lobby político para barrar as licenças de funcionamento das filiais. Vai articular denúncias falsas. Mas tudo será em vão.
Ivan já terá conquistado o povo. E quando o povo abraça, nem o poder bilionário de uma Reutemann consegue derrubar. Odete estará em seu escritório quando receberá um dossiê com dados de mercado. As projeções mostram: a TCA perderá 40% de seus passageiros para a Mundo para Todos nos próximos 2 anos. Será um baque. Ela arremessará o relatório na parede e gritará: esse verme vai pagar por cada centavo que tirou de mim. Enquanto isso, Ivan assinará contrato para uma nova sede de luxo em São Paulo. Com design futurista, painéis solares, salas de treinamento e até simulador de voo para clientes. Raquel, emocionada, o parabenizará. Você construiu tudo isso do zero. Isso é seu legado, dirá, orgulhosa. E o sucesso não ficará apenas no Brasil. Ivan começará a fazer parcerias com companhias na América Latina. Logo surgirá a Mundo para Todos América. Argentina, Chile e Colômbia entram no mapa da expansão. O céu deixará de ser o limite? Será só o começo? Durante uma viagem inaugural da nova aeronave fretada da Mundo para Todos, Ivan surpreenderá Raquel. Em pleno voo, enquanto os passageiros comemoram o sucesso do novo trecho Rio-Buenos Aires, ele pega o microfone da cabine e chama a atenção de todos. Senhoras e senhores, eu tenho um anúncio muito especial. Raquel Axioli, minha parceira de vida, de negócios, de sonhos. Você aceita se casar comigo e dividir comigo todos os próximos voos, altos e baixos? Raquel, emocionada, coberta de lágrimas e aplaudida pelos passageiros, dirá um sonoro sim, arrancando gritos de comemoração no avião. Um comissário trará as alianças em uma caixinha com o logotipo da empresa e a cerimônia improvisada será televisionada por um dos passageiros que filmará tudo e viralizará nas redes sociais. Esse homem venceu Odete Reutemann, venceu a TCA, venceu o preconceito e agora venceu meu coração, dirá Raquel com lágrimas nos olhos. Ao saber do noivado e da crescente influência de Ivan nos aeroportos, Odete convocará uma reunião de emergência. Esse casamento é mais do que pessoal, é estratégico. Se eles se casarem, consolidam um império. E eu serei obrigada a destruí-los. Nem que para isso eu precise comprar todo o setor aéreo desse país. Ela então mobilizará advogados, lobistas e jornalistas corruptos. Matérias falsas começarão a sair. Empresa de Ivan está sob investigação. Mundo para Todos promove turismo ilegal? Raquel estaria usando dinheiro de origem duvidosa? Mas Ivan e Raquel já estarão prontos para tudo. Com provas, transparência e apoio popular, o casal enfrentará as investidas com dignidade. Em uma entrevista emocionante, Ivan lembrará de sua queda. Odete me fez passar vergonha, me mandou para a cadeia, tentou acabar com minha vida, mas eu sou filho do Brasil, e brasileiro não foge da luta. A frase se tornará lema de uma nova campanha publicitária da Mundo para Todos. Outdoors, comerciais de TV, redes sociais, tudo com a hashtag Filho do Brasil. A marca estoura, as vendas disparam. Novas filiais são abertas no exterior. Portugal, Espanha, México, África do Sul. A elite começa a tremer. A mídia conservadora questiona: estamos entregando o mercado para um ex-presidiário? E a resposta popular vem em coro: estamos entregando para um visionário. Raquel, agora uma das mulheres mais ricas do país, lançará um projeto de turismo inclusivo para mulheres negras, mães solo, pessoas com deficiência e idosos. A Mundo para Todos criará pacotes com acessibilidade, suporte e foco em experiências transformadoras. Ao lado dela, Ivan se torna símbolo de superação masculina, quebrando estereótipos e inspirando milhares. Workshops, cursos, palestras motivacionais. A imagem do ex-executivo virará case de sucesso internacional. Em meio ao auge da expansão da Mundo para Todos, uma tragédia quase acontece. Durante o voo inaugural do trecho Brasília-Lisboa, um problema técnico obriga o piloto a realizar um pouso de emergência. Investigadores revelam que houve sabotagem no sistema de navegação da aeronave. E o pior, Ivan estava a bordo, com mais 4 executivos da empresa.
Se aquele avião não tivesse pousado, teríamos perdido nosso fundador, dirá Raquel, devastada. A Polícia Federal entra no caso. As suspeitas recaem sobre um ex-funcionário da TCA, demitido recentemente. Mas nos bastidores, rumores indicam que alguém mais poderoso está por trás do plano. Odete Reutemann, disposta a eliminar o rival de vez. Em um novo golpe baixo, Odete decide atacar Raquel, que agora é a responsável pelos projetos sociais da Mundo para Todos. Um dossiê apócrifo surge na imprensa, alegando que a empresária desviou verba de ONGs e superfaturou contratos. Tudo falso, mas poderoso o bastante para colocar a reputação de Raquel em xeque. Com a mídia sedenta por escândalos, os programas de auditório se dividem. Alguns defendem Raquel, outros exigem investigação imediata. Ao vivo, ela rebate as acusações com firmeza. Eu vim da cozinha, não tenho medo de panela de pressão nenhuma. A pressão política cresce. Incentivados por Odete, deputados aliados tentam descredenciar a Mundo para Todos, acusando a empresa de receber incentivos fiscais ilegais. Uma CPI do turismo popular é instaurada. Ivan será intimado a depor no Congresso Nacional em uma sessão televisionada. Câmeras, jornalistas, flashes. A audiência terá recorde de público. Com voz firme, Ivan declara: "Eu não criei essa empresa para lavar dinheiro. Eu criei para lavar a alma de quem nunca pôde viajar." O Brasil aplaude. Hashtags de apoio explodem nas redes. E a CPI, pressionada pela opinião pública, começa a ruir por falta de provas. Mas o estrago emocional deixará marcas profundas no casal. Na calada da noite, uma correspondência chega ao endereço da mansão. Dentro do envelope, várias fotografias em preto e branco. Ivan, jovem, aparece ao lado de figuras misteriosas. Entre elas, um homem foragido por corrupção e tráfico de influência no setor aéreo. A carta vem com uma única frase escrita à mão: "O passado não viaja de classe econômica." O casamento civil de Ivan e Raquel está marcado, mas a noiva desaparece. Seu celular some do radar. Sua última localização é próxima a uma rodovia deserta. Ivan entra em desespero. A mídia especula se houve fuga, sequestro, golpe ou desistência. Mas a verdade é ainda mais sombria. Raquel foi dopada por um capanga a mando de Odete, que tenta levá-la para fora do país em um jato clandestino, com o pretexto de salvá-la de um casamento com um criminoso. Quem aparece para impedir o embarque é ninguém menos que Pascoal, com uma denúncia anônima em mãos. A operação policial que se segue será uma das cenas mais eletrizantes da novela.